Oi, gente. Então, como eu falei, vou fazer os exercícios, tá? Eh, eu vou fazer este exercício 2 que eu não consegui fechar a aula passada. Então, mas é bem simples. Não sei se vocês se lembram que eu fiz a maioria ali. Só vou fazer ele rapidamente para a gente passar os conceitos, beleza? Simplesmente vou fazer agora meu relator. E colocar as informações que a gente conhece. Então, as informações que a gente conhece seria o quê? Está entrando o etano. Quanto está entrando? Eu não sei. Mas veja só a pergunta. A pergunta diz: calcule a composição molar do gás de saída do combustor em base seca. Então, está entrando etano queimado com 50% de excesso de ar. Então, aqui a gente já sabe que está entrando etano, né? Então, aqui estamos com etano. Aqui está entrando ar. A gente sabe que tem um 50% de excesso. E também sabemos que está saindo o quê? Se é uma combustão, a gente vai ter, por exemplo, parte do combustível, pode ser. E a gente tem informação que não todo o etano conseguiu ser queimado, tá? Porque a gente tem uma conversão simplesmente de 90%. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente tem, vamos ter etano, eu vou colocar com vermelho o que está saindo. Vamos ter etano, vamos ter oxigênio, vamos ter nitrogênio, porque está entrando ar, né? Ar é uma mistura de oxigênio e nitrogênio. Vamos ter CO, por que CO, gente? A gente tem outra dica aqui que simplesmente a gente não tem reação completa. Poderia se dizer, não tem reação completa e a gente automaticamente sabe que tem CO, beleza? Se ela é totalmente completa, a gente só tem CO2, beleza? Então, simplesmente temos CO, CO2 e se a gente tem qualquer hidrocarboneto ali, a gente ao se queimar, a gente tem água, perfeito? Eu vou colocar nomes a isso, simplesmente aqui, vou chamar na ordem, né? N1, N2, N3, N4, N5 e N6, beleza? Agora a gente precisa que também a gente precisa montar as reações, né? A gente sabe que tem etano. E esse etano tem o quê? Esse etano é queimado, né? Então aqui é queimado. Então, se é queimado, a gente vai ter ele em presença de oxigênio e a gente vai ter uma reação completa, certo? Mas também a gente pode ter uma reação que seja incompleta, que vamos ter CO mais H2O. Depois da gente montar as reações, porque simplesmente é o combustível em presença de oxigênio formando, se tem combustão completa, CO2 mais água, e se é incompleta, CO mais água. Por que incompleta? Porque o CO ainda pode se oxidar mais. Veja que a gente poderia colocar CO mais oxigênio, queimar ele, e a gente conseguir ainda ter obter um pouquinho mais dele, né? Aqui seria o meio para fazer o balanço. Agora temos que fazer o balanço nesta equação 1 e nesta equação 2, né, gente? Então, simplesmente, eu vou contar quanto tenho de carbonos de um lado. Simplesmente aqui já tinha, na esquerda tinha 2, colocou 2. Na esquerda a gente tem 6, então eu coloco aqui um 3 para ter. E eu posso ajustar aqui com os oxigênios que estão sozinhos, né? E mesma coisa aqui. Carbonos, aqui tem 6, fica 3 igualzinho, mas agora como aqui eu tenho menos oxigênio, então simplesmente vai ficar com 2 menos e fica 5 médios, beleza? Perfeito. E esse ar em excesso, lembrem que isso aqui é o que está saindo, né, gente? E tudo isso está saindo. Mas
percebam que a pergunta é calcula a composição molar. Então, estrategicamente, a gente que pode fazer, se só queremos a composição, eu vou colocar aqui 100 mol. Beleza? Vai ser minha base de cálculo. Lembrem que a composição é intensiva, ela não depende do tamanho do sistema. Então, eu posso colocar uma base de cálculo, ou seja, colocar qualquer coisa que está iniciando, e eu consigo fazer tudo certinho, beleza? Então, o que mais a gente precisa fazer? Eu posso já ir ao ponto e começar a calcular talvez as coisas. Eu vou depois voltar nesse slide porque ele vai essa informação eu vou precisar, né? Então vamos lá, vou organizar aqui. Beleza. Eu fiz ao contrário, eu fiz no 43. Beleza, não importa. Então, agora a gente que faz? Simplesmente eu vou calcular. Vamos lá. Eu chamei de N1 esse etano, né? Então, N1 seria igual ao quê? N1, a gente tem uma informação que 90% foi convertido. Então, a gente teria um 10%, ou seja, 0,1. E eu tenho minha base de cálculo que são 100 mol. De etano seria igual a 10 mol, certo? De C2H6. Que não reagiram, né, gente? Então, aqui a gente já pode colocar... Eu vou apagar este, que só foi um exemplo, e vou colocar aqui já. Eu tenho 10 mol saindo. Beleza. Agora, vamos em outro fácil. Oxigênio. Bom, oxigênio, ele está nas duas reações, ele é um pouco mais difícil. Vamos lá vamos no N4, que eu acho que é mais fácil, o CO. Então, CO, este seria primeiro, agora vamos para CO. Então, CO seria N4. N4 simplesmente seria, vamos ver aqui diz que reage 25% para formar, então simplesmente eu tenho 25. Quanto reagiu? Reagiu, era 90 mols, né, gente? 90. E isto ficaria em mol de C2H6, né? E aqui uso a estequiometria. Então, uso a reação... Esse N4 é com a equação 2, né? Então, por cada mol de C2H6, eu tenho 2 de CO. Então, simplesmente, por cada mol de C2H6, eu tenho 2 mol de CO. Aqui cancelo e fica mol de CO. E eu vou colocar agora meu super resultado, que são 45 vezes 2, 90. Então, isso seria 45 mol de CO. Perfeito? E já posso colocar aqui os meus resultados, 45 mol. Beleza? Isto seria por segundo, por hora. Lembrem que são fluxos, né? Só que como é contínuo, isso está acontecendo rotinariamente. Então, simplesmente eu posso deixar assim, dessa forma. Agora, eu posso calcular CO2. Então, seria N5. Então, N5, deixa eu ver como seria fácil de calcular ele. Eu não tenho informação da água. Então, se eu não tenho informação da água aqui, né, gente, para usar a equação 1. Então, eu posso fazer um balanço atômico, porque as informações dos carbonos, veja só que eu tenho informação deste aqui, e tenho informação desse aqui, mas eu não tenho informação de oxigênio nem das águas. Então, estrategicamente, seria mais fácil usar um balanço atômico, né? Então, um balanço atômico, balanço EC. Beleza? Aqui simplesmente a gente usou
a conversão. E aqui a gente usou a conversão também, né? Que eram informações que a gente tinha lá. Agora fazemos balanço de C para saber o resto. Então, simplesmente a gente tem... Eu vou colocar nesta cor, por exemplo. Eu tenho que... Esse molde C2H6. Então, por cada molde C2H6 eu tenho 2 moldes C, né? E eu tenho aqui N1, N4 e N5 que tem C, né? Beleza. Então aqui seria N1 e eles por cada molde C2H6. Lembre que isso aqui são molde C2H6, né? Então, por cada molde C2H6 eu tenho 2 mol de carbono mais N4 mol de CO. Sim, bom, eu não vou colocar mol de CO, vocês já sabem que N4 são mol de CO, né? E simplesmente aqui teria ser uma mol de CO, e aqui seria N4, por cada mol de CO, a gente tem uma mol de C, né? Ah, beleza, fica fácil. E agora N5, que serão mols de CO2. E por cada mol de CO2, eu tenho uma mol de C também. Bem simples, a continha. Então seria 100, aqui seria... Essa conta eu faço aqui rapidamente, seria 200 menos N1 é 10, né? Menos 10... menos N4, mas aqui é N1 vezes 2, então é 20. N1 vezes 2, N4 a gente tem aqui atrás, seria 45. E esta seria igual a N5 que a gente não conhece. Vejam que seria a única coisa que a gente não conhece. Este eu já conhecia, este eu já conhecia. E esta seria a minha pergunta. Simplesmente passei este e este. Eu subtraí ele dos dois lados da equação e ficou N5 sozinho. E N5 seria 200 menos 20 menos 45 menos 65 seria 135 mol. Perfeito. Então eu já posso escrever aqui que tenho 135 mol. Como é em base seca, eu não preciso o N6, né, gente? Não precisa. Eu não precisaria calcular ele. Mas eu preciso nitrogênio e oxigênio. Então, nitrogênio, ele é inerte. Então, o nitrogênio que está entrando por aqui seria o mesmo que está saindo. O que está entrando aqui nesta parte que eu estou delineando, né? Então, vamos calcular quanto está entrando, né? Então, como a gente conhece o excesso, a gente tem que calcular inicialmente qual seria o oxigênio que a gente precisa. Então, o oxigênio que a gente precisa seria qual? Seria, eu vou colocar oxigênio estequiométrico, né? Seria, eu estou tendo uma base de cálculo de 100 mol, seria 100 mol. E eu uso a equação 1, né? Porque o estequiométrico simplesmente se calcula com o que precisa para uma combustão completa. Então, eu tenho que por cada mol... Eu vou colocar as unidades para vocês, talvez não se perderem. 100 mol de C2H6, né? Por cada mol de C2H6, eu preciso 7 médios de O2, ou seja, 3,5 mol de O2. E essas seriam as mols estequiométricas. Então, agora eu apago aqui.
aqui, fica em mol de CO, e fica 100 vezes 3,5, que isso ficou facílimo, e que seria 350, né? 350 mol de O2. Beleza? Agora eu tenho excesso, né? 50%, mas eu tenho minha entrada é ar. Mas tudo bem. Eu poderia não calcular o ar, ou eu posso calcular, por exemplo, o ar. Vamos lá, calcular o ar. Então, seria as mols de ar seria igual a 1,5, que seria 50% de exceso, 350 mol de O2, se cada 0,21 mol de O2 a gente tem 1 mol de ar, então simplesmente seria 1,5 vezes 350 dividido por 0,21, né? Aqui teria unidades de mol de O2 e mol de O2, então fica em mol de ar. Então as mol de ar seriam igual a... Só um momento. Seria igual a 2.500 mol de ar. Eu simplesmente poderia subtrair, né? Ou poderia subtrair, por exemplo, 2.500 menos 350 seria a quantidade de mols que eu tenho, né? Seria menos 2.500, 350. Eu posso simplesmente colocar, por exemplo, SN3. Então, se tem 2.500 mol de ar e fica por cada mol de ar, você tem 0,79 de N2, certo? Então, simplesmente seria fazer essa continha e a gente já tem as mols de saída, né, gente? Então, seria 2.500 vezes 0,79, que seria 1.975 mol. Então, eu tenho agora a minha resposta de N3. Tenho 1.975 mol. E eu tenho quanto entrou de O2. Então, aqui seria 3,50. E aqui seria... quanto entrou? 1.975. Opa. 1975. Então veja só que o que entra de N2 é igual ao que sai de N2. Então é interessante, né? Se a gente tem, por exemplo, só este dado, que isso é um exemplo muito comum, a gente faz isso rotinariamente também, você poderia simplesmente calcular, quanto ar entrou no processo, simplesmente se você sabe quanto nitrogênio, por exemplo, tinha o combustível. Se o combustível não tinha nitrogênio, o nitrogênio só pode vir do ar. Então você poderia saber, se você faz uma análise dos gases, por exemplo, de combustão, e você vê quanto nitrogênio tem lá, você poderia saber quanto ar foi usado. Então isso é legal, né? Porque como ele é inerte, a gente pode saber quanto ar foi usado no processo, né? Ou se a gente tem uma fuga, ou se a gente precisa mais ar, etc., né? Quando você está fazendo o design do seu processo. Agora falta O2. E O2 como calculo? Bom, então vamos ver aqui as reações 1 e 2. Eu tenho informações deste CO2 e CO, e eu não tenho de este. Então, olha só que eu acredito que eu posso fazer isto. Seria mais legal. Posso fazer um balanço de espécies moleculares de CO2 e de CO para conhecer se está 1 e se está 2. E eu faço depois um balanço molecular de oxigênio e eu consigo saber quanto oxigênio está saindo porque eu sei quanto está entrando. E beleza.
Eu acho que ficaria legal. Então, primeiro eu vou fazer um balanço de CO2, beleza? Então, simplesmente vamos a lembrar como é o balanço, né? Eu vou colocar um mais escurinho. Beleza. O acúmulo é igual ao que entra menos o que sai mais um termo de geração, certo? Esse termo de geração, lembrem que era simplesmente o sinal adequado pelo coeficiente estequiométrico vezes a extensão de reação, e este aqui era um somatório dependendo de quantas reações a gente tinha. Para CO e para CO2, simplesmente vamos ter para CO2, cita 1, para CO2, cita 2, e para CO vamos ter cita 1 e cita 2, beleza? Então, lembre que temos um processo contínuo, então simplesmente fica o que sai, vamos fazer para CO. Para CO2, o que sai é igual a o que entra e qual seria o coeficiente estequiométrico? Veja só que aqui ele é produto, né? Então ele é positivo e seria o coeficiente estequiométrico que acompanha o CO2 e o 2. 2 cita 1. Beleza? E para a CO, simplesmente seria o que sai igual ao que entra. E esse seria também duas vezes positivo, cita 2. Então veja, gente, que vamos substituir os valores que a gente conhece. Quanto entrou de CO2 e CO? A rigor, a gente não está colocando nada dentro do processo de CO e CO2, então as entradas são zero, as duas. Então, simplesmente o cita são a metade das saídas. Então, neste caso seria, para CO2, a gente tem N5, então seria N5 médios igual a cita 1, e aqui N4 médios igual a cita 2, certo? Então, perfeito. Então, cita 1 e cita 2. E esto seria igual a quê? Este seria N5, simplesmente são 135, vamos colocar com outra cor para não ficar tão feio. 135 médios e o outro seria 45 médios. Então, fechou. A gente já tem essa informação, bem simples. Aqui simplesmente 67,5 e 45 médios seria 22,5. Bom, né? Mol por segundo por... Lembre que a extensão de reação tem as mesmas unidades que um fluxo. Perfeito? Beleza. Eu acho que a gente já está fechando. Agora eu vou fazer o balanço de espécies moleculares de oxigênio. Então lembrem como era oxigênio. Então eu tenho o que sai, que esta é a pergunta que a gente quer resolver, é igual ao que entra. Quanto entrou, gente? Então aqui a gente vai colocar o que entra. E agora vamos ver a reação 1. A reação 1, ele é reagente, na verdade nos dois é reagente, então seria negativo porque ele é consumido, mas na primeira a gente tem 7 médios, ou seja, 3,5, então seria negativo, 3,5 cita 1, menos, aqui temos 5 médios, então seria, 5 médios seria 2,5 cita 2.
Então vamos colocar isso em algo que a gente entenda. O que sai, que é a pergunta que a gente tem, seria o que entra, quanto está entrando, seria o 350, né? Que foi a que a gente calculou aqui. 350 está entrando. Então entrou 350 menos 3.5 vezes seria cita 1, que seria 67.5. Isso são 236.25 menos 2.5 vezes cita 2, que é 22.5. Aqui são 56.25. E isso seria igual ao quê? 350 menos 236.25 menos 56.25. Então sobra 57.5 mol de O2. Isso foi o que saiu por aqui. E eu vou escrever isso aqui. 57.5. Agora, para a gente calcular a composição molar do gás, é bem simples, né? Simplesmente, como vou fazer em base seca, eu não preciso saber a aguinha, quanto foi que saiu. Você quer saber a aguinha? Você pode saber a aguinha, porque você pode fazer um balanço de espécies moleculares e simplesmente, como cita 1 e cita 2, você já poderia saber quanto tem na saída. Perfeito? Seria muito simples. E você também poderia saber, porque você já sabe quanto é CO e quanto é CO2 tem, então não teria problema. E simplesmente você teria que somar quanto foi o total de mols que você gerou, que estão saindo, né? Então seria 10 mais 57.5, mais 1975, mais 45, mais 135, e isso seria um total de 2.222.5 mol total. Então, se eu quero a fração, por exemplo, simplesmente eu vou calcular a primeira fração, por exemplo, para não fazer tudo. Vocês tentem fazer em casa, como sempre, eu peço para vocês, para entender. Por exemplo, vamos ver a fração. Ui, essa cor está meio fraquinha. Vamos colocar um azul mais forte. Então, eu quero a fração de etano, por exemplo, na saída. Seria simplesmente 10 mol sobre 2.222.5 mol totais. Estes são os totais e isto seria de C2H6, né? E essa seria a fração. E você faz isso com todos eles, com O2, N2, CO, CO2 e fechou. Se você tivesse escolhido aqui 1000 mol no início, o resultado das frações seria idêntico, porque são propriedades intensivas. Lembram? São variáveis intensivas, quer dizer. Então, isso foi tudo para o exercício 2. Então, qualquer coisa, se tem alguma dúvida, me avisem. Beleza? Abraço. Tchau, tchau.